E aí, pessoal, vamos então aqui à videoaula do romance Caminho de Pedras, da escritora Raquel de Queiroz, um romance que foi publicado em 1937. E o Caminho de Pedras é o terceiro romance da Raquel de Queiroz. O primeiro foi o 15, publicado em 30, um clássico, quando a Raquel de Queiroz só tinha 20 anos. Depois ela ainda publicou o João Miguel em 32, e aí tem uma espécie de hiato aí, e em 37 ela publica O Caminho de Pedras. E a Raquel de Queiroz está dentro daquele chamado romance de 30, aquele romance que meio que se dividiu em dois, né, os chamados romances sociais, de temática social, de denúncia social, até um pouco mais regionalistas, em que a gente tem como destaque o Graciliano Ramos, o próprio Jorge Amado, e aqueles romances mais intimistas, mais psicológicos, até alguns romances do José Lins do Rego, enfim. E nesta obra aqui, Caminho de Pedras, nós temos basicamente essa união de uma vida pessoal dos personagens, mas também da vida política. Lembrar que a Raquel de Queiroz faleceu em 2003, teve uma obra extensa, mas também ela é lembrada, né, por ter sido a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras em 77 e também a primeira mulher a ganhar o Prêmio Camões em 94. Bom, então, nessa obra aqui, Caminho de Pedras, a Raquel de Queiroz vai retratar um pouco até essa experiência dela com o Partido Comunista, coisas que ela viu, coisas que ela presenciou, as reuniões secretas, prisões, um mundo dividido. Não é um romance biográfico, mas a gente sabe que traz muito das experiências que ela mesma viu e viveu ali, né? E a Raquel de Queiroz ela teve posicionamentos políticos muito contraditórios, mas isso aí eu vou explicar no final do vídeo, tá? Então vamos aqui à videoaula, então, de Caminho de Pedras. Bom, o romance é narrado em terceira pessoa, e esse narrador aqui já focaliza o personagem Roberto. O Roberto, ele veio do Rio de Janeiro, estava tendo uns problemas lá, enfim, aquela coisa toda avisado pela polícia, e ele vem desembarcar em Fortaleza, onde acontece o romance. Então o espaço aqui é Fortaleza, tá? E ele vem ali para quê, o Roberto, que veio do Rio de Janeiro? Vem para articular elementos de revolução, articular basicamente o que a gente chama de uma célula partidária comunista ali na terra natal dele, que é Fortaleza. E ele está sentado no café, esperando um homem, só que ele está olhando para essa Fortaleza dos anos 30 ali, tentando reconhecer a Fortaleza. Reparem, a sua velha Fortaleza de há 10 anos. E aí o Roberto, olhando essa Fortaleza mudada, está vendo tudo diferente, e aí de repente surge o homem que ele estava esperando, é um operário, um pedreiro, e esse operário pergunta se o Roberto se lembra dele lá do Rio de Janeiro. O Roberto, enfim, né, começa a ver, e aí esse pedreiro diz, tu me emprestou um dinheiro, e aí o Roberto começa a se lembrar. Aí eles começam a conversar, e o Roberto entrega uma carta para esse operário, para esse pedreiro, para ele repassar ali ao pessoal. E aí esse operário pergunta pro Roberto, né, por que tu saiu do Rio de Janeiro, Roberto? Porque eu andava muito visado pelos tiras. E aí o Roberto diz, né, que, enfim, tem ali algumas cartas, basicamente de gerentes de jornal, ele vai tentar um emprego ali em Fortaleza na reportagem ou na revisão de textos do jornal. E aí esse pedreiro, esse operário está se despedindo e diz para o Roberto aparecer à noite ali, que ele vai trazer alguns conhecidos para apresentar para o Roberto, né? E aí esse pedreiro sai. Então, nesse primeiro momento, a gente tem a chegada então do Roberto, que agora está morando ali em Fortaleza, numa pensão, perto do passeio público, mas principalmente ele veio ali para articular elementos de revolução. Bom, aqui no capítulo 2, nós estamos numa casa, numa salinha apertada, nós estamos numa reunião, na verdade, dessa célula comunista, cheia de camaradas ou companheiros, como eles são chamados, e aí tem um personagem de nome Luiz, que acaba apresentando o Roberto para todo mundo ali. O Roberto saiu da classe dele para ajudar o proletariado, traz ordens para organizar as bases de uma região. Claro que o Roberto ele não curtiu muito essa apresentação ali, porque ele queria algo mais discreto, uma conversa mais light ali com os camaradas, com os companheiros. E aí o Roberto diz que realmente veio ali para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Fortaleza, ele vem ali fundar em Fortaleza as bases de uma região da organização. Só que, de repente, começam aquelas perguntas, aquelas dúvidas, porque nós temos agora um proletário ali, né, que é o personagem 21, ele pergunta
a qual classe o Roberto pertencia. E o que o Roberto diz? Eu sou um jornalista pobre, sou um revoltado. Há muito tempo que eu desertei da burguesia, sou um explorado como vocês. E aí, na verdade, nessa reunião, são 8 personagens que estão ali, tá? 8 camaradas, companheiros, e tá todo mundo meio em silêncio. Só que eles estão meio desconfiados ali do Roberto. E aí um deles, um dos companheiros, toma a palavra do tipo, né? Pô, a gente já tá cansado de confiar em vocês, como o Roberto, por exemplo, né? Doutores. Esses doutores, essa parte intelectual, digamos assim, né? E esses doutores acabarem abandonando a causa operária, a causa proletária. Só que aí começa aquela ideia, não, isso aí não tem nada a ver com o Roberto é um cara de confiança, a gente pode confiar nele. E aí o que diz, ó, ele pode até ser sincero, esse Roberto, mas chegando aqui é para dominar. O operário é que deve guiar o operário, e não o elemento estranho à classe. Bom, então qual é o detalhe aqui, né? O Luiz, que tinha apresentado o Roberto, o Luiz se irrita com essas palavras, porque ele diz assim, pô, só um pouquinho, mas tem que ter alguém para ensinar o operário a ler. Por isso a importância de nós, doutores, né? Os doutores no sentido dos letrados ali. Então, as discussões continuam, porque eles acabam dizendo que o operário não sabe ler. Por quê? Porque está sempre trabalhando para o burguês. Então essa é a questão toda dos operários. Os operários dizem, só por que a gente não sabe ler? Porque a gente está sempre trabalhando para o burguês. E a reunião, entendam, tem muita discussão, tem muita gritaria. Todo momento aparecendo as palavras ali, ó, revolução, burguês, classe, tá? Até que um chega e protege o Roberto, ó, ele não tem culpa de ter estudado, tá? Só que aí o que dizem? Qual é a resposta? Um burguês nasce e morre burguês. Só que aí aparece um personagem, que é o personagem, o Rufino, e o Rufino pede ali para pararem com a discussão, com a desunião, porque estão perdendo tempo, na verdade, né? Enfim, tentando minar a própria organização. Então o ambiente se acalma e agora as tarefas ali começam a ser distribuídas, reparem, né? O Preto Alto para trabalhar com os marítimos, o Luiz de Souza, secretário, o Rufino para organizar as mulheres, o Tecelão para agir numa fábrica, Roberto e Felipe, os chamados burgueses ou intelectuais ali, né, para fazerem os cursos, ou seja, dar os cursos políticos ali. Bom, e aí termina essa reunião e o Roberto fica pensando, né, por que estavam acusando ele? Porque, na verdade, ele está sendo tratado quase como uma espécie de impostor, coisa que ele não é. Bom, aí a gente tem a saída da reunião, o personagem Felipe vai lá falar com o Roberto, vai acalmar o Roberto. Esse Felipe é um revolucionário também, mas ele é muito mais calmo, então ele acalma o Roberto, diz que o pessoal é assim mesmo, desconfiado, só que o Felipe acaba citando o personagem Rufino, tá dizendo, ó, repare o Rufino, é um homem velho, é um homem pobre, é um homem que tem família, mas é uma pessoa dedicada ao proletariado, certo? Só que ele precisa de uma fiscalização também, para não virar o quê? Daqui a pouco ele vira um chefe, um caudilhozinho bem autoritário. Então a gente precisa dessa desconfiança, de certo modo ali, tá? E o Felipe, então, vai meio que orientando o Roberto, vai falando de outros camaradas ali e tudo mais, né? Fala dos companheiros de luta, das brigas. E o Roberto, ele fica meio sem entender, porque o Roberto acha que essas brigas, essas lutinhas internas aí, fazem com que não tenha um trabalho comum, um trabalho coletivo, um trabalho de união. Só que aí o Felipe responde, ó, vai se fazendo, mas é autocrítica, a gente precisa ter autocrítica. Bom, aí vem o trem, e tá ali o Roberto e o Felipe, que saíram da reunião, os chamados pequeno-burgueses ali, né, os doutores, enfim, a parte intelectualizada, só que surge o personagem 21, que é um proletário. E o 21 fala pro Roberto e fala pro Felipe, tipo, o que vocês querem aí na segunda classe do trem? Vão lá para a primeira classe, que é o lugar do pequeno burguês. E o Roberto meio que se irrita com isso, né? Mas o Felipe leva numa boa. E os dois acabam se dirigindo para a primeira classe mesmo, né? E qual é a explicação do Felipe, ó? Você, Roberto, para nivelar com o operário, teve que descer. Eu, Felipe, ao contrário, no meio deles, subi. Lá é que fui guinado a intelectual.
E o Felipe, ele mora num lugarzinho simples, né, nas areias, onde a mãe do Felipe tem um barzinho, né, uma bodega, digamos assim. E a gente pega agora e vê que o Felipe está se dirigindo para onde ele mora ali, né, nessas areias, e ele passa e vê que tem uma mulher ali, que é a Dona Albertina, só que essa Dona Albertina é casada, só que ela tá paquerando, ela tá tendo um caso com o Capitão Nonato, que é um homem gordo, que era oficial de polícia. Então ele tá vendo, né, que aquilo ali tudo, daqui a pouco, pode dar um tumulto. E aí o Felipe entra no bar da mãe, enfim. E depois ele vê passar a personagem Angelita. A Angelita é costureira e o Felipe chamou ela. O Felipe quer saber, né, se a Angelita tem ou não saudades dos tempos do bloco, da questão da revolução, da organização, e a Angelita já se liga, né? Pô, eu já ouvi, tá, Felipe, já ouvi que estão falando sobre um bloco novo, mas abre bem o olho, tem o perigo da prisão, o meu marido, diz a Angelita, o meu marido, o Assis, foi preso, só que aí o Felipe diz, não, agora vai estar tudo mais organizado, porque veio gente do Rio de Janeiro, o Roberto, ó, não, agora não é mais bloco. Agora querem refazer a organização. Então, por isso, essa importância do Roberto vir para organizar. E a Angelita, ela chega e diz, podem contar comigo. Eu entro sem problema nenhum. Só que eu não sei se vocês podem contar com meu marido, o Assis. Eu não respondo por ele. Por quê, né? Porque o marido dela, o Assis, reparem, era presidente de um sindicato, parecia um louco pedindo revolução, ditadura e poder. Só que, enfim, ele foi preso. E a Angelita diz, ele foi preso, apanhou muito na prisão, saiu da prisão e a gente ficou mal. Eu tive que pedir esmola, os companheiros nossos, os camaradas estavam sumidos, todo mundo ficou evitando o Assis. Então, o meu marido mudou muito, ele não quer basicamente saber mais nada de revolução, tá? E o que a Angelita diz? O meu marido só nasceu para brigar uma vez, ganhar ou perder, e ele acabou perdendo, ele não quer mais entrar. Bom, e aí o Felipe diz, né, eu não sabia que o teu marido tinha mudado tanto assim, enfim, né? Só que a Angelita diz, isso é ele. Eu não, eu participo, sem problema nenhum, tá? E, enfim, e o que já fica ali? Já colocado, né, e ia recomeçar as prisões, as fomes, ouvir as descomposturas dos delegados. Naturalmente que a Angelita ia. Enfim, então ela responde quase sem pensar, sem hesitar, eu vou. Meu marido não sei, possivelmente não vá, mas eu vou, tá? Bom, o Roberto, ele tá tomando café, e agora vem duas mulheres ali, que é a Guiomar e a Noemi. E daí a Guiomar apresenta a Noemi pro Roberto, tá? Depois a gente vai ver, né, que vai ser importante esses dois personagens serão importantes, a Noemi e o Roberto. Bom, e aí a Noemi e o Roberto começam a caminhar, e aí o Roberto se despede dela, ela trabalha numa loja de revelação de fotografias, né? E só que a Noemi, ela deixa bem claro pro Roberto que ela é casada, tá? E o Roberto diz, não, eu sei que tu é casada, tá? Eu sei, inclusive, que vocês têm um filho, tá? Inclusive, eu conheço o teu marido. Converso sempre com ele lá no botequim, diz o Roberto, tá? Pra Noemi. Bom, se despede ali, a Noemi entra no serviço, né? Ela trabalha, então, numa loja de revelação de fotografias, ela trabalha pro seu Benevides, e o seu Benevides é aquele que retoca as fotos, tipo fazer um Photoshop na época, né? Ele tenta melhorar as fotos ali. Bom, aqui a gente está na Praça do Ferreira e o Roberto passa pelo 21. Lembrem, né? O Roberto é do chamado pequeno burguês, o intelectual, o doutor, e ele passa pelo 21, que é um operário, proletariado, um camarada, um companheiro ali. E o 21 nem olha para ele. E o Roberto meio que se irritando, né? Porque ele já tinha se irritado quando o 21 tinha dito, né? Trem, não vão para a segunda classe, meu lugar de vocês é na primeira. Deixa a segunda classe para quem precisa, né? Só que aí o Roberto se lembra, né, do acordo basicamente estabelecido entre eles ali. Qual é o acordo? Não se deveriam reconhecer intelectuais e operários na rua. Então a gente vê, né, que operários e intelectuais estão em lugares sociais ali diferentes, mas na rua estão ali unidos pela ideologia, mas não deveriam se reconhecer, tá?
Bom, aí num banco, tá ali, né, num banco de praça, tá ali o Felipe, tá o judeu Samuel, tá o Nascimento que era revisor do jornal A Gazeta, tá o Paulino, que é ferroviário. E o Roberto chega perto para ouvir o que eles estão discutindo ali, tá? E o judeu Samuel, ele fala daí sobre as mulheres. O que ele diz, ó? As mulheres entram para o movimento pensando que há mesmo socialização de mulheres. E escolhem logo as burguesinhas mais finas de mais luxo, tá? Bom, então, o que acontece aqui é que o Samuel chama a atenção para essa, digamos, confusão entre socialismo e individualismo. E aquelas questões assim de consequências que poderiam vir daí. Ele está quase profetizando o que vai acontecer. E aí o Paulino critica o Samuel, diz que o Samuel acha que só porque veio da Europa, porque viu a Revolução Russa que aconteceu, né, entre 17 e 28, depois ele veio para o Brasil, só porque ele sabe tudo o que aconteceu na Europa, que ele é um estrangeiro, digamos, experiente, né, enfim, que teve contato direto com o movimento comunista, o Paulino critica, tu acha que tu sabe tudo? E aí o Nascimento vem e diz, ó, os burgueses, eles acabam tomando as melhores mulheres, e para nós fica o quê? O rebote. Ou seja, os operários também querem ter boas mulheres, como eles dizem, né? Só que o Felipe chega e diz, ó, isso vai acontecer, mas vai acontecer não do dia para a noite, né? Vai acontecer de forma natural, não na marra, mas na calma. Só que aí o Nascimento está muito irritado, né? Porque ele diz que tem muita mulher ali, só que não querem casar com eles, os operários, né? E aí o Paulino começa a mostrar já uma visão quase visionária, né? Futura. Imaginem quando estas pequenas chegarem para a gente de mãos estendidas, sem pensar no dinheiro do ordenado, sem nada atrapalhando, nem interesse, nem preconceito. Bom, o Roberto daí sai, se senta no bonde. Dentro do bonde ele vê a Noemi caminhando na rua e ele não sabe onde é que é a casa dela, né? Daí o Roberto vai lá no bar da mãe do Felipe, que é a dona Leonília, tá? Ele quer falar com o Felipe, só que o Felipe não tá lá. E ele volta para a cidade, vai num café e aí ele vai conversar com quem? Com o marido da Noemi, que é o João Jacques. Reparem como é que é caracterizado aqui o João Jacques. Era um homem bonito, novo, de área intelectual, dizendo coisas inteligentes. E aí o Roberto e o João Jacques, o marido da Noemi, começam a conversar. O Roberto diz, eu fui apresentado à tua esposa, viu? A Guiomar me apresentou, enfim, ela é uma pessoa muito legal, né? Ele vai dizer, tua mulher é muito inteligente, a sua companheira eu não sabia. E o João Jacques fica feliz ali, porque ele sabe, né, que a Noemi basicamente deixou a vida doméstica para trabalhar numa loja de revelação de fotografias e também, além de tudo, ela participa das atividades políticas ali, tá? E o Roberto já fica pensando na Noemi. Ele sabe, de novo, que ela é casada, sabe que ela e o João Jacques têm um filho, ele conhece o marido dela, tá? E estão conversando ali frente a frente agora, o João Jacques falando sobre livros, né? Enfim, sobre as obras do Kropotkin, né? Enfim, o ativista político russo. E aí o João Jacques, ele vai convidar o Roberto para jantar, tá? Tá, vem jantar lá em casa. Aí eles pegam um bonde, chegam na casa do João Jacques e o João Jacques apresenta o filho, né? O filho é chamado de Guri. E detalhe, né? Com G maiúsculo, tá? Guri. Então, toda vez que eu vi Guria, é o nome do filho da Noemi com João Jacques. Então, apresenta o filho, né, o Guri, pro Roberto, depois vem a Noemi, e aí a conversa começa a ser sobre política, tá? Só que o Roberto tá ali, olhando para Noemi. E do outro lado, na casa da Angelita, tá, que é casada com Assis, a Angelita chega lá e diz, olha, eu conversei com o Felipe tá reorganizando o bloco, tá? E eu queria saber se tu, meu marido Assis, vai entrar. Só que o Assis nega na hora, não sou mais besta. Só que aí o que a Angelita diz, né? Mas eu vou, tá? E o que o Assis diz? A via de não ir, você é uma operária consciente, idealista.
Só que ele diz, eu não quero ir, tá? E a gente fica sabendo mais desse Assis aí, né? Os companheiros acharam que esse Assis era um cara fraco, uma espécie de sabotador, tá? Mas na verdade o Assis sofreu muito, né? Enfim, só que agora ele diz, agora eu não sou mais besta, não sou mais trouxa, tá? Só que a Angelita diz, mas detalhe, foi tu que me empurrou para a organização, tá? Enfim, tu deveria ir, né? Ele disse, eu não quero mais falar sobre isso, eu não vou, tá? Mas tu, meu amor, pode fazer o que tu quiser, tá? E lembrar, né, que o Assis tinha sido o mais ousado de todos, o que mais queria a revolução, tá? E foi ele que passou por toda essa questão política de prisão e tudo mais, mas passou também esse amor da política para a mulher, a Angelita, tá? E a Angelita, enfim, né, fica ali pensando no filho, Vladimir, aquela coisa toda, né, tem o filho na jogada, essas participações políticas, às vezes tem prisões, enfim. Bom, no capítulo 8, reparem, na rodinha da praça é que se ia traçando o trabalho preparatório da organização. Onde? Na rodinha da praça. Então aqui é legal, né, lembrar a questão da praça. A praça onde acontecem alguns encontros, a praça é o local público, aquela ideia de a praça é de todos. Então a praça aqui é o local público onde está se traçando o trabalho preparatório da organização. Só que, detalhe, esse trabalho da organização parte dos chamados intelectuais, os de gravata, digamos assim, e não com os operários. Os operários até aparecem ali e tudo mais, pouquíssimas vezes, porque eles não têm tempo, tá? Então estão sempre trabalhando, pouco descanso, então essa parte da organização fica a cargo dos intelectuais, ou os de gravata, tá? E esse grupo agora começa a aumentar, principalmente por causa da chegada do Roberto. O Roberto é quem está ali, enfim, né, organizando essa célula partidária comunista em Fortaleza. E agora começa a ter muito mais gente, tá? Só que tem sempre aquela questão, né? Os trabalhadores, que são chamados de tamancos, começam basicamente a hostilizar os gravatas, os intelectuais, né? Por quê? Porque os operários, os trabalhadores, eles exigem que os intelectuais se proletarizassem, certo? E o Felipe e o Roberto, né? Enfim, no lado dos intelectuais, porque o Felipe meio que foi, enfim, expulso, começou a ser taxado de burguês, de intelectual, né? Declaravam os operários que os intelectuais eram incapazes de exercer um cargo de confiança porque lhes faltava consciência proletária. Então a gente entende sempre essa questão das reuniões acirradas, tumultuadas, essa questão de quem é mais proletário, quem é mais consciente, enfim, e isso acaba não trazendo uma grande união para o grupo, mas uma espécie de fragmentação do grupo, tá? Tanto que o Luiz, ele censura o Roberto, diz que o Roberto não tem mais a mesma preocupação do começo, e o Roberto se irrita, eu não tenho que dar conta das minhas questões particulares. Aí o Rufino já se mete, revolucionário de verdade não tem vida particular, tem vida coletiva. E aí o Luiz de Souza diz, né, camaradas, vocês, pequeno burgueses, vieram espontaneamente ao encontro do operariado e devem se orientar por ele. Então cuidem nessas reuniões aí, essa questão de tentar ter um elemento comum, uma organização, mas ao mesmo tempo esse racha, essa, digamos, disputa também, essa questão de argumentação, de, enfim, né, de gravata, os intelectuais, os doutores, enfim, como chamam, pequeno burgueses, contra os operários, os proletários, os trabalhadores, enfim, né, os camaradas, os companheiros. Bom, o Felipe tenta acalmar todo mundo, diz que ali todo mundo é igual, tá? Só que aí vem o 21, né? O 21 chega e diz, tudo bem, somos iguais, ok, mas quem é que está governando aqui? São vocês, os intelectuais. E aí a discussão vai se alongando, e o Roberto diz que realmente os intelectuais não têm esse instinto talvez revolucionário que o operário tenha, né? Mas que estão ali porque são pessoas honestas com a causa, tá? E aí o Luiz de Souza ironiza. Lá vem o camarada alegando o grande sacrifício dos intelectuais. Ou seja, né, ele ironiza dizendo que os operários deveriam até agradecer a esmola dos intelectuais, entregar a organização a eles. Mas, de novo, né, essas disputas internas aqui
são bem legais de ler, porque a gente consegue ver o que a própria Raquel de Queiroz, enfim, observava, né, desses encontros aí, tá? Bom, de novo, os ânimos se acalmam, termina a reunião, vão saindo de 2 em 2, o Felipe sai com o Roberto, e o Roberto tá todo entusiasmado, na verdade, pela Noemi. Lembrando que a Noemi é casada com o João Jacques, tem um filho que é o Guri, e tá louca pra, né, enfim, o Felipe tem que conhecer a Noemi, só que o Felipe já diz, ó, o marido dela, o João Jacques, não presta, foi expulso da organização, ó, disseram que fez sabotagem, relaxamento e literatura. Bom, e aí o Felipe acha, né, que talvez o melhor seria eles ali, os intelectuais, tirarem a gravata e caírem na fábrica, só que o Roberto diz, não. Os operários acabam combatendo nos intelectuais o estudo, né? O impulso intelectual. Só que ele vai dizer isso não sai com a roupa. Não adianta tirar uma gravata, a gente não vai tirar o nosso cérebro, a gente estudou, tá? Então, entre o Roberto e o Felipe também há discussões assim, certo? Só que aí o Felipe diz, ó, tu vê, Roberto, tu não tá se interessando por outras mulheres, mas tu tá procurando a Noemi é casada, a Noemi tem filho, tu conversa com o marido dela, só que o Roberto nega, não, eu não tenho nada com a Noemi, bem, pelo contrário, é só uma amiga, né? E o que o Felipe diz? Palavras proféticas, ó, não tem, mas terá. Terá, ou seja, com certeza terá. Bom, aí os dois se despedem, o Felipe pega o bonde, vai para casa, e de novo ele vai passando nas areias, né, enfim, e ele vê que as cadeiras ali do capitão e da dona Albertina, né, enfim, então aquela coisa toda, né, pô, ela é casada, ela tá traindo o marido com o capitão, e repare, o capitão não fazia mistérios, amava conjugalmente, o adultério não tinha para ele nem terrores, nem recato. Por quê? Porque ele é chamado de capitão de polícia, do rei da rua ali, enfim, todo mundo tem medo dele, né? Então pode fazer o que quiser. E o Felipe tá chegando em casa e tá pensando na conversa que ele teve com o Roberto, né? Ó, aquilo do impulso sentimental, do enternecimento, porque ele tá pensando que o Roberto tá naquela fase de sofrendo natureza sentimental. E o que pensa o Felipe? Vamos ver até onde o Roberto aguenta. Literato cuida que o operário sai direto dos livros de Rousseau para a fábrica. Bom, agora a gente está na fotografia, né, que é a loja de revelação de fotografias onde trabalha a Noemi e a Guiomar. E depois elas vão para a tarde ali na cafeteria. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Noemi. A Noemi já tinha se revoltado aos 10 anos, porque ela tinha visto o pai bater, açoitar um menino ladrão de moedas. E mesmo vendo o pai batendo ali no menino, né, a Noemi queria que o menino reagisse, tá? E desde cedo ela já tinha aquela vontade de viajar, de conhecer outras cidades, de aprender coisas novas. Reparem, ó, podia pensar tudo, desejar tudo, nada era proibido, nada era pecado, ela sentia-se livre. Bom, e quando ela chegou em casa na noite anterior, o marido, que é o João Jacques, chega e meio que cutuca ela, né? Ó, o teu filho chorou a noite toda pela mãe, cadê a mãe? Tá? Só que, não, ele tá com manha, né? Só que aí vem exatamente o João Jacques e diz, ó, tu deveria sair da organização. Não se meta nessas organizações idiotas, que só terá decepções. Eu já conheço isso tudo desde o Rio de Janeiro. Então ele tem aqui basicamente uma ideia muito próxima, né, do que o Assis tem com a Angelita também, pedindo para a mulher sair dessas organizações aí políticas. Só que a Noemi diz, não, eu quero aprender por mim mesma, quero ter mais liberdade, tá? E aí o que ele diz, ó, mas não é justo que o pobre menino, né, o guri, né, o filho deles, vá pagar a sua atividade e os seus passeios sentimentais. Reparem onde é que ele toca. Passeios sentimentais. Ele já dá uma alfinetada na esposa com o Roberto. E a Noemi fica irritada, acha que o marido está insinuando alguma coisa, né? E aí o João Jacques diz, ó, eu tô aqui desempenhando meu papel de vilão, de caluniador, mas eu sei muito bem que essas amizades não são só espirituais, não é só de uma mesma causa,
tá? Só que a Noemi então pede para ele parar com isso. Mas já tem uma desconfiança aqui por parte do João Jaques, da Noemi com o Roberto. E aí, de repente, vem o filho, o guri acorda, né? Corre pra mãe, enfim, né? E aí, dormem, mas no outro dia, aquele café meio distante entre ela, o marido. E aqui, só... o que acontece? Aqui, tá. O Roberto vai visitar a Noemi e o guri, o filho, chega e diz que a mãe tá doente. E até vem uma cena, né, que o João Jaques vem ali, porque ele conhece, né, o Roberto, enfim, começa a conversar com a mulher, diz que a mulher teve uma pequena complicação, mas já está melhor, né, e aí o Roberto vai visitar a Noemi está deitada. Roberto ainda sentiu o coração batendo agoniado, perto de morrer a sua amada. Reparem, a sua amada. Ele está pensando isso na casa dela, de frente com o marido dela, o João Jaques, na frente do filho dela, o guri. E o João Jaques também vai para a beira da cama, o João Jaques pega o braço da mulher, né, diz que ela está agora sem febre, dá o braço da mulher para o Roberto segurar. Mesmo o João Jaques talvez já sentisse aquele ar tenso e passional que abafava ali. Ou seja, o narrador em terceira pessoa já tenta entrar no pensamento do João Jaques ali, né? E aí a Noemi chama o filho, o guri, né? O guri vem, beija a mãe. E o Roberto, enfim, né? Só veio ver se ela tá bem ou não e, enfim, tá se despedindo, tá? Bom, aí se passam 8 dias, a Noemi tá curada, já tá trabalhando na fotografia, tava mais magra, tá se encontrando com o Roberto no café, tá? E o Roberto bota a mão na mão dela. Do tipo, esses 8 dias em que tu não veio, que nós não nos vimos, foram muito tempo. E é o que ela diz. Você leva tudo muito ao trágico, Roberto. Tudo muito hiperbórico, exagerado, né? Muito sentimental também. O Felipe já tinha cantado a pedra, né? E só que aí a gente fica sabendo que os dois já estão bem apaixonados. Porque ele chega e pergunta, né? Até quando tu vai ficar vivendo essa tua farsa com teu marido? Com teu marido, né? Só vou tomar uma água aqui, pessoal. Me desculpem aí, mas voltando, tá? Bom, então, ela pergunta, né? Ele pergunta pra ela, vem cá, até quando tu vai estar mantendo uma farsa com teu marido? Tu tem medo de falar com ele? E ela pergunta, tipo, medo de quê? E aí o Roberto, não, tá te fazendo, né? E o Roberto sai do café. E ela fica muito atordoada, né, com essa saída, porque ela vê que a coisa tá entrando num clima muito, agora, sério. E aí a Noemi encontra o Felipe, e o Felipe, claro, né, fica perguntando se a Noemi não se ligou que o Roberto quer ela, tá? Só que aí, claro, o Felipe pensa, né, pô, talvez os dois até já estejam juntos, já sejam amantes. E o que pensa o Felipe? Que vira nela o Roberto para se apaixonar assim? A mulher é casada, a mulher tem filho. Bom, agora a gente está na praça, de novo, nesse local público ali. Tá ali o Roberto, o Felipe, a Noemi, o Nascimento. A Angelita vem com o filho Vladimir. A Noemi não tem coragem de trazer o guri, tá? Mas também tá ali, chega também um grupo de operários. Só que tem um detalhe. Nessas reuniões, assim, nesse mais tumulto, tem policiais ali circulando. Só que, de novo, a gente está numa praça. E aí o 21, que é um personagem, né, proletário, um operário, ele sobe num banco de praça e começa o discurso dele. Ou seja, o comício dele é contra a Caixa de Beneficência, porque ele quer saber, tipo, para onde é que vai o dinheiro das mensalidades? Vocês estão roubando o salário dos trabalhadores. Reparem o protesto dele, ó. Não tem hospital, não tem escola, não tem pensão. E algumas pessoas começam a apoiar, mas tudo meio tímido ainda, né? Porque tem a polícia circulando ali. Só que depois vem um velhinho operário, sobe no banco, mas ele começa a invocar palavras bíblicas, ou seja, coisas de Cristo e tal. Do grupo dos comunistas, alguém gritou besteira, sermão, fora daí o padre.
né? Aí vem outro, que é um intelectual, ele também sobe no banco, ele começa a fazer um discurso difícil, que ninguém está entendendo, aquelas palavras mais articuladas, né? Mas aqui a gente vê bem, né, que o grupo, ele é bem amplo, no sentido bem eclético, né? Ou seja, é o operário protestando contra a Caixa de Beneficência, é um velhinho falando sobre religião, é um intelectual com um discurso muito difícil. Mas teve aplausos. Esse aí que foi fazer um discurso difícil, né? Era simpatizante, novato, no meio um marxista puro. Bom, aí sobe no banco a mulher do pedreiro Daniel. Detalhe, o pedreiro Daniel estava preso já há 4 meses. E a mulher dele chega e diz, meu marido não tem crimes. Não sei porque ele está preso, eu quero a liberdade dele. Ele é um operário idealista que se sacrificou pela causa. E diz, meu marido não é assassino. Eu tenho um filho, tá? Enfim, tá passando fome. Só que aí surgem policiais a cavalo e esses policiais começam a fazer a multidão se dispersar e começa o tumulto ali. E o Felipe, na hora, protege a Angelita e o filho dela, o Vladimir, tá? Roberto segurando Noemi pelo braço, pisada, machucada. Só que tá salvo, né? Só que vem um policial ali e diz que o Roberto tá preso. Ou seja, Noemi viu o Roberto ser empurrado para a Madalena que é o carro de polícia, né? O Samuel também, né, vai preso. Só que chega um carro do pronto-socorro também, porque tá levando um cara todo machucado. Só que, ao contrário, vem um carro da guarda para levar o Felipe, a Angelita e o Vladimir. Eles não foram presos, estão sendo tirados dali. Tá? Depois a gente vai saber por quê, né? Então o Felipe, a Angelita e o Vladimir estão a salvo, só que o Roberto foi preso. Bom, aí nós temos de novo, né, o João Jacques em casa esperando a Noemi. E quando ela chega, ela chega depois de um tumulto na praça, da prisão do Roberto, né? Toda pisada, machucada. E o João Jacques, o marido, já começa a criticar a esposa, né? Critica o comício, porque deu prisões, ou seja, uma coisa feita por amador. O que ele diz? Comício não é aquilo. Comício só se tenta com massa que apoia. Então, pro João Jacques, aquilo que eles fizeram foi só uma provocação para a polícia, digamos assim, né? E ele começa a criticar quem? O Roberto, dizendo que o Roberto, né, já que ele veio do Rio de Janeiro, deveria saber como é que se faz um comício. Só que a Noemi vai lá e diz, tu tá assim, João Jacques, meu marido, porque tu ficou em casa. O que ela diz pro marido? Respeite ao menos os companheiros presos. E esse homem que eu vi morrendo, aquele que foi, né, no carro de pronto-socorro lá. E só que o João Jacques fica sabendo, né, que o Roberto então foi preso. E ele nota que talvez por isso que a Noemi tá triste. E aí o João Jacques diz, vocês estão errando, é nessa hora que tem que pensar na autocrítica, pensar na crítica. Nada de respeitar romanticamente os vencidos. Foi preso e tudo mais, azar, não tem que respeitar. É criticar sem compaixão, ver as causas do fracasso, aprender a prever e a prevenir. Só que aí a Noemi daí ironiza, né? Enfim, tu tá assim porque o Roberto foi preso, tá? Só que, e aí ele aproveita e joga na cara dela, né? Tu tá triste não pelo comício que falhou, mas pela prisão do Roberto. E aí ela ofende ele, chama o marido de covarde, ele diz que não tem medo, mas que é um crítico, né, da coisa, enfim, né? Mas o casal aqui tá desandando, a gente tá vendo, né? Bom, aí passa, né, uma semana aí, e a Noemi encontra o Felipe. E o Felipe conta, né, que o Roberto foi solto já. E o Roberto foi solto por quê? Porque teve um gerente de jornal que se interessou pelo serviço do Roberto, já que o Roberto tem essa questão do currículo, de querer trabalhar, né, no jornal. O Samuel também, o judeu, foi solto, só que vários outros ainda estavam presos. E o Felipe, né, diz que o Roberto vai vir ali visitar a Noemi à noite. E claro que a Noemi já fica emocionada, mas tenta disfarçar na frente do Felipe. Só que o Felipe já tinha adivinhado isso, né? Tá? E aí o Felipe diz, eu, Felipe, não fui preso. Olha pra mim, Noemi, eu não tenho cara de agitador, né? Eu não tenho cara de
carbonário, né? Seja membro de alguma sociedade secreta, assim, né? E nem cara de agitador. Então o Felipe explica, né, que na hora do tumulto ele estava com o filho da Angelita, o Vladimir. E aí pensaram que ele era um pai de família, um curioso só, né? E aí ele já se apressou, o Felipe pediu para um guarda chamar um automóvel para saírem dali. Então foi assim que ele conseguiu sair do tumulto sem ser preso, tá? E aí a Noemi vai para casa. Depois a gente fica sabendo que chegou o Roberto, né? A casa estava deserta e silenciosa, o guri e o filho dormia, João Jacques saíra, só estava ali a comadre. E a Noemi quer saber tudo o que aconteceu com ele e o Roberto, né? Só que o Roberto parte para cima dela, tá? É o fato de eu ter sido solto ou de estarmos juntos de novo? O que te interessa, tá? Então a Noemi vê que o caso entre eles está muito sério ali. Tanto que ele pega na mão dela, né? E diz, ó, já que tu não falou com teu marido, eu mesmo vou falar com ele sobre a questão de nós ficarmos juntos, tá? E o que ele diz para ela? Não há mais razão para você ficar com ele, com João Jacques. Só que a Noemi se apavora, né? Porque, imagina, daí o que diz a Noemi? Não faça isso, deixa que eu vou falar com meu marido, tá? Só que aí o Roberto se irrita, então fala de uma vez. O Roberto diz, era a pior das indignidades você enganar a ele e a mim. Bom, aí a Noemi chega e diz, ó, não precisa duvidar de nada, né? Eu gosto de ti, Roberto, tá? Só que o Roberto diz que vai ficar então esperando que a Noemi fale com o marido, tá? Enfim, só que aí a Noemi pergunta pro Roberto, né? Roberto, por que tu não me beija? Por que tu não me agarra? Só que o Roberto acha que isso aí ainda não é uma coisa legal de fazer, tá? Só que ao mesmo tempo eles vão se aproximando ali, estão meio que de mãos dadas, e de repente chega o marido, o João Jacques. E se soltam, claro, né? Só que o Roberto e a Noemi não sabem se o João Jacques viu alguma coisa. E aí o Roberto vê que é hora de se despedir. E depois a Noemi fica esperando que o marido fale com ela, fica indignado se ele viu alguma coisa, né? Só que o João Jacques fica quieto e vai se deitar. 10 vezes ela quis falar, não pôde. Ficou fingindo que dormia. Bom, e aí no outro dia, né, a Noemi e o João Jacques acordam. A Noemi fica pensando qual vai ser a melhor hora de eu falar com ele. Só que aí no meio do caminho, o filho, né, o guri, conseguiu matar uma cobra, tá todo bobo, mostra pro pai. E aí a Noemi vê aquela relação pai-filho e não consegue falar com o marido, né, de revelar que quer separar dele para ficar com o Roberto. Porque o marido ao lado era o velho companheiro, o amigo, o pai do guri. Bom, aí nós estamos no dia de trabalho, né, e o Roberto não foi na fotografia para ver a Noemi, nem foi no café esperar por ela, tá? Ou seja, ele está esperando com que ela fale primeiro com o marido, se separe para ficarem juntos, né? E ele só viu a Noemi no curso político de noite, na casa da Angelita. E aí o Roberto chega na Noemi e pergunta, vem cá, tu já falou com teu marido? E a Noemi diz, não, ainda não. Ainda não. E o Roberto fica irritado, tá? Mas, enfim, vai palestrando ali. Roberto falava como uma máquina no curso político, sem entusiasmo e sem expressão. Por quê? Porque está dentro dessa queda sentimental dele, né? A questão sentimental entrou em jogo ali. E ele meio que evitando olhar para Noemi, né? E aí termina a reunião pelas 11 da noite, a Noemi pede para ele fazer companhia para ela até a casa, né? E ela diz assim, ó, você não compreende, Roberto, como me é difícil falar. O João Jacques, o meu marido, é bom, sincero e é doido pelo nosso filho, pelo guri, tá? E aí o Roberto começa a ver, pô, ela gosta do marido de verdade, por isso não tá conseguindo falar, e isso a própria Noemi acha que é uma espécie de egoísmo por parte dela, né? Pensar só na felicidade dela, Noemi, não tá pensando na felicidade do Roberto, nem, digamos assim, na felicidade do João Jacques. E aí o Roberto, né, estão na rua, o Roberto faz o convite para ir pro quarto de pensão com ele. Só que ela não quer. Porque para ela agora a coisa tinha que ser feita para sempre, né? Não poderia nunca abandonar o filho assim. Então ela quer primeiro terminar com o João Jacques, fazer o João Jacques abrir mão do filho para ficar, enfim, né, o filho com ela e ela poder ficar com o Roberto. Só que o Roberto fica insistindo para ela subir na pensão. E ela vai.
eles se beijam, só que, enfim, ela não quer transar com ele, tá? E ela acaba saindo, enfim, né, voltando para casa. Reparem, entre Roberto e ela, Noemi já não havia mais hiatos, pausas de paz, de amizade, porque agora eles têm uma relação séria, ou é tudo ou é nada. Bom, aqui a gente já tem agora uma organização maior do grupo, porque também chega um delegado do Rio de Janeiro para organizar melhor. Enquanto isso, o Felipe conta, né, que na rua onde ele mora, a dona Albertina, aquela que trai o marido com o capitão, acabou traindo o próprio capitão, ou seja, traindo o amante. E agora toda a rua estava suspensa esperando a tragédia. Porque, enfim, o capitão é chamado de o rei da rua ali, né, enfim. E o Felipe tá louco para saber, né, o que vai acontecer. A gente não vai ter o final dessa história, mas enfim, né, fica essa questão toda aí também das traições ali. Bom, o Felipe, o Roberto e a Noemi vão para casa da Noemi, e o João Jacques já tá ali. Mas o João Jacques não tá nem aí para as conversas políticas, enfim, sobre a organização, né, porque ele não quer participar, tá? E em outro momento, a partir de agora, né, no capítulo 18, nós vamos ter uma espécie de fuga dos amantes ali. Ou seja, o Roberto e a Noemi vão para a cama. De corpo cansado pela questão sexual e coração insatisfeito porque ela não falou ainda com o marido. E o que ela pensa? Ontem me deitei com o marido, hoje com o Roberto, carne fraca e miserável. Então, o detalhe é que ela ainda não falou com o marido. E ela pensava, enfim, né? Pô, eu luto por revolução, pela questão da sinceridade, de não enganar ninguém. Só que eu mesma estou fazendo isso, eu ainda não falei com meu marido. E aí, em casa, quando o João Jacques chega, ele começa a falar de novo, né? Que, enfim, a organização é um desgosto, o nojo que ele tem por tudo aquilo ali, pede para a mulher se afastar também, né? E aí no meio do caminho o João Jacques faz uma alusão ao Roberto, e aí a Noemi já se irrita, diz para ele não ofender quem não está ali, por exemplo, né, para se defender. Bom, a Noemi e o marido, o João Jacques, eles vão acabar ficando uns 5 dias sem se falar. E aí o Roberto vai até a casa dela, a fim de ele, Roberto, né, falar diretamente com o João Jacques. Ou seja, já que não falou, enfim, com o marido, né? O próprio João Jacques agora vai receber a visita do Roberto, o Roberto vai acabar falando, enfim, com o João Jacques. E detalhe, o Roberto fala mesmo, né? O que ele vai dizer para o João Jacques? Vai dizer que gostava da mulher dele, que todos sofriam terrivelmente por isso, e era preciso uma solução, que tinha considerado um dever de lealdade, coisa que, por exemplo, não tinha ainda feito a Noemi não tinha feito, né? Bom, o João Jacques, basicamente ele vê o Roberto falando, né, que quer ficar com a mulher dele, e acha que isso aí é só para fazer bonito frente à organização, esse dever de lealdade. Só que o João Jacques decide, ok, pode ficar com a minha mulher, eu vou deixar a casa, só que eu vou levar o meu filho junto. Só que a Noemi ouve isso e pede pro Roberto ir embora. Aí o Roberto sai, mas ele conversou, fez a dele e saiu, né? E aí a Noemi diz, tipo, meu marido, onde é que tu vai ir? Pra onde é que tu vai levar o nosso filho? Ele disse, eu vou por aí, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, mas eu tenho que sair daqui de Fortaleza. Eu tenho que abandonar isso aqui, tá? Só que vai levar o filho, tá? E ele diz, né, eu vou levar o filho para que tu, Noemi, tenha total liberdade, tá? Só que o João Jacques diz, na realidade, eu e o guri é que somos abandonados por você. E a Noemi diz que não, diz que quando se casou com ele mesmo, o João Jacques, tinha dito, né, que o filho sempre pertence à mãe, e agora ele estava fazendo isso para se vingar dela. O que diz? O maior crime social é para castigar a mãe, tirar-lhe o filho. Só que o João Jacques está irredutível, né? Ele diz, eu não abro mão do filho, não vou entregar meu filho para um estranho como o Roberto criar de jeito nenhum, né? Só que a Noemi diz, só um detalhe, eu ganho tanto quanto tu ganha. Então eu posso bancar o meu filho, tá? Bom, aqui nós temos uma parte também assim que lembra um pouco essa questão da alienação parental, né? Porque a Noemi chama o guri, o filho, e diz para ele, né? O teu papai quer
levar para longe da mamãe, vai levar você para o Rio de Janeiro. É mesmo que mamãe morresse, é o mesmo que se a mamãe morresse. Nunca mais você me vê. E aí o guri já se agarra à mãe, a Noemi chorando, agarrando o filho, né? Enfim, o João Jacques vendo essa cena, ele acaba saindo. Bom, no capítulo 20 aqui, a gente fica sabendo, né? A Noemi fica sabendo que o marido, João Jacques, se embarcou, foi embora de Fortaleza. Só que o que ele fez? Passou em casa, pegou as roupas, abraçou muito o filho, tá? Mas deixou o filho. Ou seja, o filho não foi, tá? E claro que ele fica pensando ali na rotina dele, né? Pô, o filho, 6 anos com o filho ali, a rotina de chegar, beijar a esposa, ficar com o filho. Só que ao mesmo tempo essa rotina matou o casamento ali, tá? E agora a gente tem o discurso indireto livre, em que a gente entra no pensamento da Noemi, ó. Eu não quis fazer você sofrer, João Jacques. Você também teve culpa. Por que não abrir mão daquela mulher simplesmente sem tragédia? Ela tá pensando nela mesma, né? Por que não abrir mão daquela mulher, que sou eu mesma, Noemi, né? Simplesmente sem tragédia, procurar reconstituir a vida. Não fui culpada. Tenho vergonha de olhar para a comadre. Que pensaria de tudo? Então isso aqui é o chamado discurso indireto livre, né? Tá em terceira pessoa, mas o narrador consegue pegar exatamente o pensamento, né, da própria Noemi. E a Noemi aí começa a pensar no marido. Pô, como é que ele conseguiu pagar a passagem? A pouca roupa que ele tinha, né? Talvez até estivesse chorando agora, né? Bom, e agora nós temos o romance em que todo mundo tá vendo, né? Que a Noemi tá com o Roberto. Então eles estão livres agora para ficarem juntos. E estão com o guri. Só que esse romance começa a ser muito comentado entre todos ali. Muitos são contra a Noemi pela questão do adultério, né? E sabiam que não era um amor assumido agora. Já estavam notando que eles eram amantes há muito tempo, aquela coisa toda, né? Só que a Noemi chega e diz, ó, o meu marido, o João Jacques, foi para o Rio de Janeiro porque ele queria ir para lá. E outra coisa, nós já não nos dávamos bem, tá? Só que a Noemi está sofrendo agora esse preconceito, né? No trabalho, a amiga dela, a Guiomar, que é uma solteirona, como diz o texto, né? Vai evitando ela. Ela começa a usar desculpas para não sair com a Noemi. E o patrão, o seu Benevides, logo que soube da separação dela, né, vai ali e pergunta, vem cá, é verdade que tu se separou? E ela diz assim, sim, me separei. Bom, aí o Roberto, a Noemi e o guri vão se mudar para uma casinha, porque eles não querem ficar na mesma casa, né? E a comadre, que morava junto, né, não estava muito afim de ir no primeiro momento, mas acabou indo, tá? E o que a gente tem também, né? Na organização ali, é muito trabalho, porque a Noemi começa a digitar os relatórios, vai entregando esses relatórios para quem cuida da impressão, né, enfim, do mimeógrafo ali. Só que o seguinte, né? Quando ela vai para o emprego na fotografia, o patrão dela, o seu Benevides, chega e diz para ela, ó, Noemi, apesar de tu já estar aqui 4 anos trabalhando, infelizmente eu vou ter que te demitir, tá? A minha loja é frequentada por famílias, quem manda aqui são os fregueses, tu é uma mulher separada, o teu romance com o Roberto tá na boca do povo, tá? E aí a Noemi vê, né, pô, ela vai ficar desempregada. Ela tinha dito pro João Jacques que ela conseguia manter o guri, e que agora, ela sendo desempregada, ela vai ter que depender do dinheiro de quem? Do Roberto, viver à custa do Roberto, do que ele ganhava no jornal, por exemplo, né, para sustentar o guri. Bom, a Noemi então procura o Felipe para ver se o Felipe consegue um emprego para ela, né? Se encontram com o Roberto. O Roberto está muito indignado, né, com seu Benevides por ter demitido, digamos assim, a Noemi, tá? Meio que chama ele de canalha, aquela coisa toda, né? E o Felipe fica sabendo que a Guiomar também não estava mais saindo com, não foi solidária a Noemi. E o Felipe ironiza a Guiomar por, digamos, né, não ter se solidarizado, né, com a Noemi, e também para ser solteirona. Então ele fica meio ironizando. Só que a Noemi não gostou que ele falou isso, tá? Porque o que pensa a Noemi? A Guiomar, ele tá ridicularizando, ironizando, porque é uma solteirona, quando há outras que não chegam para 2. Ou seja, a Noemi fazendo uma autocrítica ali, né?
Bom, aqui tem um momento legal, né, que vem uma carta do João Jacques pro filho Guri. A Noemi lê pro filho. O João Jacques estava no Rio de Janeiro realmente, mas tá com muita saudade do filho. Bom, e aí a Noemi lê pro filho, o Guri fica muito feliz, chora de saudades do pai, e a Noemi toda envergonhada ali. Mas o Guri tá muito feliz e pede pra mãe ler de novo. Aí termina, ele pede pro Roberto ler, pede pro Felipe ler, ou seja, o Guri tá muito feliz ali, né, com a carta do pai. Bom, aqui lembrando, né, que a Noemi tá sem trabalho e ela começa a ficar mais próxima da Angelita. Então ela vai ajudando a Angelita na costura. E um dos camaradas, o Mendonça, a gente fica sabendo que é um personagem que está com tuberculose. Então a Noemi e o Roberto vão visitar ele. Essa questão de solidariedade. E o Mendonça revela, né, que o médico orientou ele para ir para o sertão. Enfim, né? Só que daria uns 5 dias a Noemi volta a visitar o Mendonça e leva dinheiro. Por quê? Porque ela fez uma vaquinha com os companheiros, com os camaradas, mas qual é o problema depois desses 5 dias aí? Mendonça já tinha morrido, se enterrara na véspera. E aí a Noemi, claro, fica muito emocionada, só que ela acaba deixando dinheiro ali para a viúva, porque, enfim, esse Mendonça e a viúva agora, né, eles tinham 4 filhos. E a Noemi já pensando no que ia acontecer se o Roberto morresse. Porque agora ela não tem emprego, estaria ajudando, ganhando um pouquinho, né? Ajudando a Angelita. Bom, aí em casa a Noemi começa a conversar com o Roberto. A Noemi começa a falar mais sobre a vida dela, sobre a vida da mãe da Noemi, por exemplo, né? A gente fica sabendo que a mãe da Noemi morava no Acre. A Noemi nasceu no Acre e a mãe dela hoje, no presente da história, já era velha. Ou seja, a mãe teve a Noemi com 40 anos e foi lá no Acre que a Noemi conheceu o João Jacques, porque ele tinha ido para lá pro Acre, né? E a Noemi diz, ó, o João Jacques foi cumprir a sina de cearense, buscar desgraça no norte. E aí a Noemi diz, né, que a mãe acabou se casando 3 vezes e diz, né, que no Amazonas tem meio que um ditado, né, ou seja, aquela questão toda que não esfriava a cama. Só que aí a Noemi, quando fala isso, já fica toda envergonhada, porque ela está se vendo na mesma situação ali. Bom, o Felipe e o Roberto conversam, né, e o Roberto vem com um conselho pro Felipe. Vai embora dali de Fortaleza. Felipe, tu tá sendo muito visado, muito marcado, vai embora dali. E o que diz o Roberto? Esta noite ainda, diz o Roberto, vou propor a sua retirada, Felipe, ao secretariado. Então ele quer que o Felipe trabalhe na inspetoria, e o Felipe sabe, né, que se ele ficar ali realmente em Fortaleza ele vai ser preso, e depois não é só ser preso, ele levar processo. E havia de arranjar serviço em Russas, Limoeiro, Aracati, por todo o Jaguaribe. E o Felipe resolve que vai sair mesmo. Bom, aqui a gente tem, né, a Noemi procurando emprego, procura uma vaga de caixa, mas já tinha sido preenchida. E ela volta para casa e o Guri tá doente. O Guri tá com muita febre. E o Roberto chega depois, chama um médico que basicamente atende os camaradas ali de graça, os companheiros, os operários. E o médico pede, né, que o Guri faça ali um exame de urina, que comece a usar compressas. E vamos ver como é que ele se porta e amanhã, no outro dia, eu venho ver, tá? E claro, né, aquela cena da Noemi pegando o filho nos braços, beijando, né, mas o filho continua muito mal, o Guri tá muito mal. E o pior, João Jacques longe e não sabia nem se o deveria avisar. E ela fica pensando, né, numa maneira de escrever por João Jacques, só que detalhe, enquanto isso o Guri vai tomando ali poção, usando compressas, ele até melhora um pouquinho, né, mas depois teve uma nova recaída. E até que vem a comadre e diz, ó, o Guri tá morrendo. E aí a Noemi vai se desesperar, ó, não morre, meu filho não morre. Chama um médico, né? O médico chega, analisa, diz, ó, o caso é grave. E isso é pela manhã. Só que à noite o Guri fica pior. E aí a gente vai ter agora a morte dele, é uma morte muito trágica, assim, até muito bem escrita, né? De madrugada o doutor foi embora. Voltou de manhã cedo. Pouco depois veio um novo ataque, o mais forte de todos, e o Guri morreu. E a Noemi então diz pra comadre sair, pro doutor sair, pro Roberto sair, porque ela quer ficar sozinha ali com o filho morto, né? Meio que vai trocando a roupa dele, começa a dizer palavras de carinho, de amor pra ele.
Bom, e a Noemi não enviou o telegrama pro João Jacques, né? Acabou ficando no bolso, aquela coisa assim, quase uma coisa de remorso ali. E o Felipe visita o Roberto para se despedir. Ou seja, o que diz o Felipe? Eu vou lá para Russas, vou no interior. O Felipe sabe que se ficar em Fortaleza vai ser preso, então ele vai aceitar o cargo na inspetoria. Um detalhe só aqui que eu quero chamar a atenção, né? A gente sabe que o romance está se passando aqui em Fortaleza, mas não tem muita coisa sobre Fortaleza, falta muito da cor local. Fortaleza aqui basicamente é descrita com traços assim muito vagos, tá? Essa é uma observação que eu faço. Bom, e aí o Felipe quer que a Noemi vá com ele até a casa da Angelita, quer que a Noemi, enfim, saia um pouco, respire um pouco, né, depois da morte do guri, porque a Noemi está muito triste ainda com a morte do filho. E o pior, né, na casa da Angelita, a Noemi começa a ver crianças brincando na rua, e aí pensa automaticamente no filho, e acaba fugindo ali da casa da Angelita para não ficar muito mais triste do que já estava, né? E ela chega em casa, Noemi, ela se deita, fica nua, toca no próprio seio, né, pensando que o filho ali sugou aquele seio alguns meses e começa, enfim, a chorar bastante, né. Bom, aqui reparem que nós temos agora uma passagem de tempo, 1 ano, ou seja, 1 ano basicamente após a morte do guri, né. Noemi subia vagarosamente a ladeira do gasômetro. E ela tá cansada, tá? E o que ela viu no muro do gasômetro? Ela viu um letreiro, liberdade para quem? Porque não dá mais para ler o restante, né, o nome, porque está apagado. O protesto ousado e anônimo ia se apagando. E ela começa a se lembrar que quem escreveu aquilo ali foi o Roberto, tá? E a Noemi, após 1 ano da morte do filho, agora que acontece, ela está sozinha, tá? Por quê? Porque aquela revolução, aquela junção não deu muito certo, né? Um por um do pessoal do grupo acabou indo embora. O João Jacques não era do grupo, né? Mas a gente sabe, ele foi para o Rio de Janeiro, o Guri morreu quanto à questão da família, o Felipe foi para Russas, a Angelita foi para um lugar longe, pegou o marido, o Assis e os filhos, né? Enfim. Samuel Nascimento Paulino, presos, dispersos, espalhados, e Roberto. E agora a gente fica sabendo por que ela tá sozinha ali, porque o Roberto foi preso, tá? Então a gente fica sabendo, né, que o Roberto, num sábado, estava escrevendo, aí chegou um homem, pediu para Noemi distribuir os boletins, só que o Roberto diz, eu quero acompanhar a Noemi. Só que a Noemi diz, não, de jeito nenhum. Você não tem nada com isso, Roberto, para que se arriscar também? E só que ele bate o pé e diz, não, eu vou, tá? Só que aí eles estão caminhando, daqui a pouco passa um homem por eles, a Noemi fica meio com medo, o Roberto quer jogar o material fora, só que ela não quer, os boletins, enfim, a propaganda ali. Ela quer continuar trabalhando, só que de repente surge um carro, farol apagado, 3 homens saem do carro, seguram a Noemi, seguram o Roberto, pegam os boletins, colocam os 2 dentro do carro. E o que aconteceu? Depressa a Noemi foi solta. 2 dias, talvez. Era fácil soltar uma mulher grávida, sem antecedentes, principalmente se tinha um responsável que sofresse por ela. Então a gente fica sabendo aqui, né, que ela está grávida do Roberto, mas para que eu vou segurar ela se eu tenho uma ligação dela né, que é o Roberto, tá? Bom, e o que aconteceu com o Roberto? Roberto, esse é o que ficou preso. Foi depois para o sul, numa leva. Estava agora numa colônia, dizia-se numa ilha. Quem tinha certeza? Os tempos estavam tão incertos, as notícias difíceis, impossíveis. Então a gente não tem nem muita notícia de onde está exatamente, né, a segurança de onde está o Roberto. E a Noemi depois disso ficou sozinha, abandonada, sem dinheiro, sem emprego, tá? Só que passa algumas semanas, ela vai conseguir casa, começa a costurar o dia todo, só que a barriga vai crescendo, né, porque ela está grávida de um filho do Roberto. E no momento presente do livro, a gente vê ela ali subindo a ladeira, grávida, cansada, pensando em arranjar um serviço mais leve. E daqui a pouco ela vê um letreiro que foi feito pelo próprio Roberto, né, que estava meio apagado ali. E aí, para fechar a obra, tá, a Noemi está caminhando, só que ela pisa numa pedra solta. E o filho que está na barriga acaba se sacudindo todo. E o que ela diz? Mais devagar, companheiro.
ou seja, ela já usa um termo da revolução para o futuro filho. E detalhe, ela diz isso feliz, subindo a ladeira bem devagarinho, né, seguindo esse, digamos, caminho de pedras que ela acabou escolhendo aí para a vida dela, né, que é esse caminho de revolução aí, tá? Termina aqui o livro, né, aparece Fortaleza, outubro de 1936, mas ele foi escrito, né, nesse finalzinho aí de 36 e lançado em 37, tá? Bom, aqui eu quero só para a gente encerrar, o grande tema do livro eu acho que é o fracasso, porque todos os personagens ali tendem à queda, tem esse fundo político, essa luta proletária, dos camaradas, dos companheiros, dos operários, né? E nós temos essa, digamos, heroína silenciosa aqui, a Noemi, que fracassou em muitas coisas, né? Mas ela está sempre seguindo a identidade dela, essa luta política dela até no final agora, né? Ela está sempre seguindo esse caminho dela de provações, digamos, né? Ela passa por cima de um casamento, de preconceitos, de julgamentos. Agora, no final, a gente vê que ela está sozinha ali, tá? Então passa por esse caminho de pedras aí, né? Quanto ao lado político da Raquel de Queiroz, lembrar é muito contraditório, porque na década de 30 ela ingressou no Partido Comunista do Brasil. Foi presa em 32, acusada de ser comunista, mas ela ficou pouco tempo no Partido Comunista porque ela rompeu com o partido em 33. Aí ela se aproximou dos grupos trotskistas, né, enfim. Só que esses aliados trotskistas eram abominados pela esquerda stalinista. E aí em 35 ela acabou ficando presa por 3 meses. Reparem que até botei ali uma notícia de prisão dela. Em 37 ela teve alguns livros queimados pelo Estado Novo, tá? E ela dizia apenas que ela era uma doce anarquista, certo? E onde é que está a contradição? É porque na década de 60 ela apoiou o golpe de 64. E por quê? Porque ela se opôs fortemente a Getúlio Vargas, a Jango, a Brizola. Ela abominava, segundo a entrevista dela própria, né, no Roda Viva, o janguismo. Ela abominava tudo que o janguismo representava. Então ela apoiou o golpe de 64, mas ela deixa claro que apoiou Castelo Branco, porque ela esperava as eleições civis. Tanto que o Castelo Branco acabou visitando a Raquel de Queiroz, né, em Quixadá. Só que após a morte do Castelo Branco, ela disse, eu me desliguei do regime militar, enfim, né? Só que aí veio o patrulhamento, tomou conta dela e ela ficou então com essa marca pro resto da vida, tá? Ela também disse que nunca foi feminista, né? Enfim. E aí, pessoal, gostou da aula? Então se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, pede alguma leitura obrigatória que vai me ajudar bastante, certo? Grande abraço, desculpe um pouco a falta de voz aí, bom estudo!